Olá, concurseiros, eu espero que vocês estejam ótimos. E na aula de hoje, dando continuidade à nossa série que costuma cair na prova da Petrobras sobre legislação ambiental, hoje é a vez do CONAMA 001. Aqui, eu sou Jamal Barbosa Lima, aqui estão um pouco das minhas qualificações para quem ainda não me conhece. Então, na nossa aula de hoje, eu vou primeiro apresentar aqui um pequeno resumo sobre a CONAMA 001, de que ela se trata, e no final eu vou fazer 3 questões sobre a resolução CONAMA 001 que caíram aí na prova da Petrobras de 2010 para frente, tá bom? Então vamos para a aula. A primeira coisa que o CONAMA fala lá é a definição de impacto ambiental, que eu estou chamando de IA. Pela resolução do CONAMA, impacto ambiental é qualquer alteração das características físicas, químicas e biológicas do meio ambiente causada pela introdução de matéria ou energia resultante das atividades humanas que afetam a qualidade dos recursos ambientais, a biota, condições estéticas e sanitárias, as atividades socioeconômicas, a saúde, segurança e bem-estar da população. Então esse aqui é o conceito de impacto ambiental, que é uma das primeiras coisas que o CONAMA fala, a definição. Depois, ela tem uma série de atividades que ela diz que tem significativo impacto ambiental. E aí, essas atividades aqui precisam do EIA-RIMA, ou seja, estudo de impacto ambiental com seu respectivo relatório de impacto ambiental ao meio ambiente, tá bom? RIMA. Então, todas essas atividades aqui, quando forem essenciais, elas são consideradas significativo impacto ambiental e precisa do EIA-RIMA. Então, tem lá na CONAMA tem vários. Então, por exemplo, tem a ferrovia, tem aeroporto. Eu vou destacar aqui só algumas que precisam de um pouco mais de decoreba, que é, por exemplo, linha de transmissão acima de 230 kV, porque é muito comum questões de concurso falar assim, precisa de EIA, linha de transmissão de 200 kV, Então, barragens para aproveitamento hidrelétrico maior que 10 megawatt, tá bom? Tem projetos urbanísticos maior que 100 hectares, exploração de lenha também acima de 100 hectares, ok? Então, por exemplo, se você faz um loteamento numa região que é acima de 100 hectares, precisa do EIA-RIMA, tá bom? E aí tem uma outra lista lá, que eu sugiro que vocês dêem uma lida. Um outro que eu lembrei aqui, qualquer atividade que tenha exploração de carvão vegetal acima de 10 toneladas por dia, cujo a fonte é carvão vegetal acima de 10 toneladas por dia. Então, basicamente, você tem um rol lá de atividades que eu sugiro que você leia na resolução CONAMA, é muito importante, tá? Às vezes, para decorar aquilo, eu costumo fazer uma história considerando todas aquelas atividades. Então, por exemplo, eu vou falar basicamente como que é a minha história e aí depois vocês inventam a de vocês. Porque eu, por exemplo, lá tem a ferrovia. Então, eu coloquei assim, uma ferrovia que passou por uma estrada de 2 faces de rodagem, que carregava um aeroporto, passou pela linha de transmissão, 230 kV, levou para aterro sanitário, despejou tudo lá. Então, eu uso aquelas palavras, ok? E faço uma história que não tem muito sentido, mas uma história para eu lembrar de todas aquelas atividades, tá? Então é assim que a gente grava todas aquelas atividades para preparação para concurso. Depois, uma coisa que eu gostaria de discutir com vocês é sobre as diretrizes do EIA-RIMA. Então, basicamente, o EIA, as diretrizes do EIA, a gente tem lá que eles têm que ter alternativas tecnológicas e locacionais. Que seria isso? Vou dar um exemplo prático. Quando eu estagiava num órgão ambiental aqui do Espírito Santo, tinha uma atividade portuária que se instalar aqui no Espírito Santo, em que no EIA-RIMA ele colocou, olha, as alternativas locacionais do nosso empreendimento vai ser aqui no Espírito Santo, poderíamos locacionar também lá no Rio de Janeiro ou no Nordeste. Então tinha essas alternativas lá, tá bom? Então
no EIA tem que ter essas alternativas tecnológicas e locacionais. Depois, identificar sistematicamente os impactos ambientais, definir as áreas geográficas direta e indireta dos impactos, os impactos vão estar numa área geográfica diretamente ou indiretamente, ok? E aí, isso aqui é muito importante, que ao analisar essa área, você tem que considerar a bacia hidrográfica. E, por fim, das diretrizes do EIA, você tem que considerar os planos e programas governamentais, ok? Então, basicamente, essas aqui são as diretrizes que costumam cair muito. Outra coisa que eu gostaria de discutir ainda sobre o EIA basicamente ele tem que ter o seguinte conteúdo mínimo: o diagnóstico ambiental. E aí esse diagnóstico ambiental tem que pegar as características físicas, exemplo, o clima, né? O clima da região, recursos hídricos, biológico, então a fauna, a flora tem que ser caracterizado, parte físico-química, aí a parte social também, o diagnóstico socioambiental. Depois, a análise dos impactos ambientais, tanto na fase de implantação quanto de operação. E aí, definir as medidas mitigadoras. E, por fim, a elaboração do programa de acompanhamento e monitoramento. E, por fim, aqui, há uma consideração sobre o RIMA, né, que é o Relatório de Impacto Ambiental, que basicamente ele reflete as conclusões do EIA. Ou seja, ele tem que ter uma linguagem mais simples, simplificada, tem muito gráficos, figuras. Ou seja, a ideia aqui é que o RIMA seja um documento que qualquer pessoa possa ser capaz de ler e compreender o que está escrito lá. O RIMA é uma versão mais simplificada do EIA, de forma que qualquer pessoa possa ler e compreender qual é o conteúdo lá, sem ter uma linguagem técnica, né? Então, não tem uma linguagem técnica, tá bom? Então, basicamente, o CONAMA 001 tem isso aí. Lembrando que, para você se preparar para certos tipos de prova, você precisa ler o CONAMA mais de uma vez, se for necessário. É bom ter esse primeiro momento aqui de aula e depois você lê lá, que você vai entender bastante coisa que eu estou falando aqui. Agora nós vamos resolver 3 questõezinhas sobre o CONAMA 01 na prova da Petrobras, tá? Então aqui é o processo de licenciamento ambiental de empreendimentos, dependendo do seu porte e impacto causado ao meio ambiente, exigirá a elaboração de estudo de impacto ambiental, EIA, então aquelas atividades ali que eu falei, mais as no CONAMA, respectivo RIMA, a serem submetidos à aprovação do órgão ambiental competente. De acordo com o CONAMA 001, é que fala, né, do EIA-RIMA, disso tudo aqui, o RIMA deverá apresentar em seu conteúdo alguns aspectos, exceto, né? Então, o que não precisa contemplar no RIMA? Recomendação quanto à alternativa locacional, sim. Descrição do projeto e suas atividades alternativas e suas alternativas tecnológicas e locacionais, ok. Caracterização da qualidade ambiental futura e área de influência, sim. Síntese do resultado, essa aqui é a grande função do EIA, tá? Se fosse para resumir, a função do EIA seria essa alternativa aqui. Tá? Projeto executivo, não. Por quê? Porque o EIA é uma forma simplificada. Então, essa alternativa D está contrapondo a alternativa aí. Então, né, o gabarito é essa resposta aqui, porque ele está dizendo que é exceto. Conforme a resolução CONAMA 01 de 86, o estudo de impacto ambiental deve conter a definição dos limites da área geográfica afetada diretamente ou indiretamente. Tá? Então, aqui são uma das diretrizes, né, do EIA que a gente falou ali, pelos impactos do projeto, que deve considerar, entre os casos, a bacia hidrográfica, a planície. Então a resposta é essa aqui, porque a gente viu que tem que considerar a bacia hidrográfica e não em um momento falou de bacia, de planície e planalto, distância, presença de hospitais. A resolução CONAMA 01 não fala dessas atividades aqui, somente da bacia hidrográfica. Então, acerca do licenciamento ambiental, recente aqui, 2022, que já foi para a Sebrasp, me desculpa, gente, ó, essa questão aqui da Sebrasp não é da Secretaria, me desculpem. O estudo de impacto ambiental deve conter necessariamente
o diagnóstico ambiental da área de influência do projeto, ok, isso aqui mesmo, a análise dos impactos ambientais e a definição das medidas mitigadoras dos impactos negativos. Essa questão aqui está correta, porque além disso aqui ainda tem o programa que a gente viu lá, né? O programa de acompanhamento e monitoramento. Então, do CESP, quando tem uma questão incompleta, considera como certa. Então, basicamente, a gente viu aqui que são as atividades mínimas do EIA. O relatório de impacto ambiental de perfuração é o documento auxiliar, né, de estudo ambiental, elaborado para comunicar em linguagem técnica, já está furado aqui, as principais conclusões desse estudo. Não, veja bem, o RIMA é a conclusão do EIA, no entanto, isso aqui tem que ser com linguagem simples, simplificada, tá? Sendo o mais didático possível, ok? Então, era isso que eu queria comunicar com vocês aqui hoje. Eu espero que essa aula tenha sido muito proveitosa, que tenha contribuído para o seu aprendizado. Eu convido aqui, para quem não é inscrito, se inscrever no canal, compartilhar, comentar, dar o like, porque assim mais pessoas podem ter acesso a esse tipo de conteúdo, e até os próximos vídeos.